Respeitável público, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Temos a honra, né, a alegria de contar aqui com a presença do escritor, do dramaturgo, do contista, do cronista, né, desse sujeito vário, não é? O Ronaldo Correia de Brito. Seja bem-vindo, Ronaldo, ao Conversa com o Escritor, esse espaço criado por ocasião do isolamento social, e que coisa boa também, né, estarmos aí aproveitando para jogar conversa dentro, para aprender, para falar sobre literatura, falar sobre o mundo. E, por favor, seja bem-vindo, né? Eu antecipo aqui a minha gratidão pelo seu aceite para participar desse projeto, desse momento. E é isso. A casa é sua. Olá, Marcelo. Boa tarde. Olá. Boa tarde, né, para as pessoas que estiveram aí com a gente. Eu me sinto muito contente com o seu convite. Antes de mim, estiveram pessoas que eu estimo bastante, como Marcelino Freire, como o Wellington de Mello, como... Quem foi mais? Tivemos a Cida Pedrosa, tivemos o Raimundo Carreiro. Pronto, então... Não, tivemos também o Sidney Rocha. Sidney Rocha, e quem foi que veio do Paraná aí, aqui falar contigo? Foi Sim, e veio o José Castelo também. José Castelo, ele fez um depoimento. Certo. Então, vamos conversar, vamos conversar. Diga lá. Pois é, eu quero agradecer ao Wellington, porque através do Wellington de Mello é que eu tive a honra, né, o prazer de estabelecer essa comunicação com o Ronaldo Correia de Brito, que de pronto ele aceitou, e estamos aqui. E a minha primeira pergunta, na verdade, é uma pergunta, Ronaldo, tem a ver com a escola pública. Você que foi estudante da escola pública, não é? Também da escola privada, mas depois você foi para a universidade. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, né, e do que a escola ela representa para você, do quanto ela representa. Eu, quando cheguei no Crato, vindo do Sertão dos Inhamuns, em 1955, no ano seguinte eu fui estudar numa escola muito acanhada, uma escola municipal, a escola de Dona Neném de Barros, onde eu fui ser alfabetizado. Depois eu fui estudar num grupo escolar Francisco José de Brito. Era uma casa bem colonial, era muito, muito incrível o prédio, era sombrio, como no poema de Ascenso Ferreira, o piso era de tijolo, as cadeiras eram pretas, eram escuras, o quadro era chamado de quadro negro, mas eu gostava muito dessa escola, gostava muito. Ela foi posta abaixo e hoje é um estacionamento, que é lamentável que escolas sejam botadas abaixo, que prédios onde funcionaram escolas sejam substituídos por estacionamentos. Na quarta série, nesse tempo você podia estudar nas escolas municipais, públicas, até a quinta série. Então, ainda existia quinta série, nessa época, uma quinta série, e depois, então, você na quarta série fazia o exame de admissão e ia para o ginásio. Então, eu precisava ir para um ginásio. E os ginásios só existiam em escolas privadas, não existiam escolas públicas com ginásio e colegial, o equivalente ao científico. Então, eu fui estudar no Colégio Diocesano do Crato. Eu fiz a quarta série lá e comecei, então, a estudar lá. Eu tinha um padrinho que era padre, eu ajudava missa no abrigo de velhos a esse padre, tinha algumas histórias muito cômicas nos meus livros, nos meus romances, em que eu narro, em outros personagens, claro, esse tempo aventuroso de ser um coroinha de um padre. Então, esse padre era meu padrinho, era uma figura muito incrível, ao mesmo tempo era gerente do banco, então você veja, já existia uma reprodução do modelo do Vaticano, viu? De um banco ambrosiano, só que o banco ambrosiano era chamado de Banco Caixeiral. Então, meu padrinho era uma pessoa de prestígio
e eu estudei sempre com bolsa, porque o meu padrinho era esse Monsenhor, certo? Depois eu fiz vestibular e entrei novamente na escola pública. Eu estudei medicina na Universidade Federal de Pernambuco, na Faculdade de Medicina Pública, não é? Bom, então eu tenho essa experiência com a escola pública, uma experiência muito grande que me é muito grata. Que coisa boa. Eu imagino que esse Ronaldo Corrêa de Brito leitor talvez tenha também nascido daí. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que nasce um leitor? Como é que se forja um leitor? A gente vive em tempos de abarrotamento, de congestionamento de informações, em especial nas redes, não é? As pessoas estão escrevendo muito, as pessoas estão lendo muito, mas estão escrevendo e lendo o quê? Não é? Então, essa é uma reflexão a ser feita, e eu queria que você fizesse um paralelo com aquilo que você, menino lá da escola pública, já começava a se interessar, já começava a despertar os olhos para a leitura. Bom, quando eu cheguei no Crato, vindo dos Inhamuns, eu já tinha a experiência de ter um pai leitor. Minha mãe era uma professora primária que conheceu meu pai na fazenda do meu avô paterno, chamava-se José Leandro, meu pai se chamava João Leandro, e minha mãe foi ensinar aos filhos do meu avô e foi ensinar aos filhos dos moradores. E minha mãe tinha a mesma idade do meu pai, e se apaixonaram, e minha mãe, ela precisou voltar para casa porque a minha avó não permitia que a filha dela dormisse sob o mesmo teto em que dormia o namorado. Então, minha mãe voltou para o Crato. A fazenda do meu avô era no município do Ceará chamado Vazia Alegre, e então eles casaram muito rapidamente e foram morar nos Inhamuns. Meu pai era um grande leitor. Ele aprendeu, sem dúvida, com minha mãe, mas, sobretudo, como autodidata. E meu pai, eu me lembro que ele acendia o candeeiro cedo da noite, e às 3 da manhã, 4 da manhã, soprava o candeeiro e ia tirar o leite do gado. Ele passava a noite lendo. Então, eu presenciei isso, meu pai sendo um leitor, um grande leitor. E minha mãe com vontade de ler, como tinha o costume de ler, quando era professora, mas sem poder, porque estava abarrotada de filhos. Então, meu pai, ele como muitos homens do sertão, muitos homens do campo, ele rompe o ciclo da terra, ele rompe aquele ciclo de criador de gado, de plantador da terra, cultivador. Nós tínhamos uma fazenda muito grande, nós estávamos naquele sertão desde o começo do século XVIII. E aí, o que é que acontece? Meu pai disse, bom, meus filhos vão todos estudar, vão ser todos profissionais liberais, e a terra não tem mais futuro, e vai para o Crato. E aí, todos começamos a estudar. Todos, na época, só éramos 4, depois vão nascendo mais. Nascem mais 4. E aí, já nos Inhamuns, eu lia um livro que era a História Sagrada, que toda casa sertaneja tinha, que era um livro que tinha trechos da Bíblia Sagrada, muitas histórias, e eram esses trechos eram ilustrados, esses recortes da Bíblia Sagrada eram ilustrados com gravuras de Gustave Doré. Então, eu não tinha revista em quadrinho, não tinha, e eu, então, folheava aquele livro, olhava as figuras, e meu pai ia me explicando o que era cada figura, e começou aí a minha ilustração e a minha primeira relação com os livros. No Crato, muito cedo, eu começo a frequentar uma biblioteca da diocese, uma biblioteca que era, sobretudo, o acervo era, sobretudo, de livros religiosos. Eu li uma coleção de livros religiosos, assim, imensa mesmo. Eu acho que pouca gente leu esses livros, mas, como costumava dizer Ariano Suassuna, eu aprendi mais com os livros ruins do que com os livros bons. Eu não sei se é verdade, foi para ele. Para mim, eu teria que conversar mais umas 3 lives para desenvolver esse tema. Daí, eu sou muito cedo, com 11, 12, 13 anos, promovido à biblioteca da universidade. Como eu sou um menino muito leitor, permitem que eu comece a ler na biblioteca
da Faculdade de Filosofia, e aí eu tenho acesso, sobretudo, aos gregos. Eu começo a ler as tragédias, a Shakespeare, começo a ler muito precocemente, claro que em tradução, e leio também os clássicos Ilíada e Odisseia. Um primo meu, que era mais rico, abastado, tinha uma biblioteca no Crato, em que eu pude ler toda a obra de Machado de Assis, toda. Eu digo que eu me empanturrei de Machado. Eu hoje só consigo ler contos. Eu li tanto Machado, até sair do Crato, que Machado, José de Alencar, Monteiro Lobato, um cronista que ninguém ouve mais nem falar, Humberto de Campos. E na biblioteca dele, do sítio onde eu passava, que era no Buqueirão, onde tinha a casa da minha avó, e tinha também a casa do meu tio-avô, o pai dele, eu passava férias e lia, então, muitos clássicos. Aí eu lia Balzac, lia todos os clássicos que você possa imaginar. Só que essa biblioteca ela tinha uma particularidade que eu sempre conto. Como era uma biblioteca muito grande, e num sítio, numa casa fechada, porque ele deixou a casa dele e foi morar na cidade, as traças e os cupins comeram boa parte desses livros. Então, eu ia lendo, lia 20, 30, 40, 50, 100 páginas, e, de repente, faltavam 20, 30 páginas, tudo comida. Eu li um pedaço aqui, outro ali. Então, a minha leitura é uma leitura cheia de buracos. Então, eu acho que eu sempre justifico que talvez eu tenha me tornado escritor para preencher esses buracos da falta, o que em psicanálise também se chama de buraco da falta, aquilo que falta para nos completar, para nos preencher. Então, esses são os meus primórdios de leitor. Isso muda muito quando eu chego no Recife, porque então aí eu tenho acesso a muita literatura, a muitos livros. Mas não que eu não tivesse no Crato. Eu lia demais, lia tanto que eu era censurado pela minha mãe. Minha mãe achava que eu lia em excesso, estava sempre preocupada porque eu lia demais e que eu perdia tempo lendo em excesso e que eu podia estar estudando matemática, ciência, a história clássica, geografia, quando ler romances e contos talvez seja a melhor maneira de se formar. Essa história pitoresca que você narra aí das traças que fizeram lacunas na tua leitura, eu fiquei aqui pensando se de repente isso não te estimulou, não estimulou a tua capacidade inventiva, né? Não é, para, digamos assim, preencher aqueles espaços, não é? E você produzir a literatura que você produz hoje, que você faz hoje. Sem dúvida que sim, eu sempre uso esse como pretexto para eu ter me tornado escritor, tá entendendo? Preencher os buracos do que eu não li em Balzac, do que eu não li em Camus, do que eu não li... sim, eu lia muito Jorge Amado também, a obra toda de Jorge Amado que o meu primo tinha. O que faltava, digamos, nos russos que tinham na biblioteca do meu primo, e é possível. Mas eu, com certeza, eu comecei a escrever por conta de uma contingência de que minha mãe ela escrevia cartas e de todos os tipos para as pessoas iletradas, as pessoas analfabetas que iam na nossa casa, e minha mãe era uma pessoa muito boa, muito generosa, que acolhia todas as pessoas. Nossa casa abria as portas às 5 da manhã e fechava, acho que meia-noite. Todas as pessoas entravam e saíam. Minha mãe chegava aqueles doidos, os chamados doidos varridos, sentavam e diante de minha mãe parece que se acalmavam. E ela os escutava, ela largava o que estivesse fazendo e ouvia esse povo. Ia escutar. Então, ela escrevia cartas para todos os lugares do Brasil, porque naquele tempo, no Ceará, as pessoas eram muito migrantes, e tinha gente que estava em São Paulo, estava em Brasília, na construção de Brasília, em Goiás, na Amazônia, e minha mãe sempre chegava alguém com uma folha de papel para a mamãe escrever uma carta. Então, a mamãe pacientemente sentava-se no canto da mesa, a pessoa dizia a sua história, o que queria que narrasse, a mamãe ali começava a escrever. Quando minha mãe ficou excessivamente ocupada, eu passei muito criança, a ocupar esse lugar de escrivão, de escriba. Então, eu ouvia as pessoas narrar suas histórias demoradamente,
depois eu escrevia, eu fazia um apanhado do que elas queriam dizer, depois eu lia para elas, e elas aprovavam ou não o que eu havia escrito. Quase sempre, quase 100% das vezes, elas choravam e ficavam muito emocionadas. E eu, como é que um menino tão pequeno, eu era muito pequeno. Nunca fui alto, mas eu era muito pequeno, viu? E aí, então, acontecia que eu escrevia e as pessoas iam me contando histórias que não se perderam, que viraram a temática da minha literatura. Quando eu assumi o meu lugar de estudante de medicina, o meu lugar de médico, eu passei a fazer a mesma coisa. Eu estava diante de pacientes que precisavam ser ouvidos, que tinham uma história para narrar, pacientes que tinham uma história para narrar, e eu ouvia esses pacientes durante 30, 40, 50 minutos, uma hora, o tempo que fosse necessário, e depois eu passava aquelas histórias para os prontuários dos pacientes. Eu adoraria ter todos os prontuários de todos os meus pacientes de ambulatório e de enfermaria. Quanta história! Quando eu me aposentei da medicina, onde eu todo dia colhia excelentes histórias, eu imaginei, puxa, eu vou deixar de ser escritor, porque eu não vou ter mais os meus informantes, os meus narradores, para todos os dias me contarem suas histórias e eu poder reproduzi-las, poder transformá-las na minha literatura. Veja, é inevitável, algumas perguntas já começam a chegar e você faz esse paralelo entre a medicina e a literatura. E o Darlindo Ferreira, que é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, ele disse que ficou curioso como é que foi essa passagem da medicina para a literatura. Ou elas coexistiram? Olhe, Darlindo, tudo bem? Na verdade, nem é uma passagem. Na verdade, eu sempre cuidei de pacientes. A nossa casa do Crato acolhia todas as pessoas da família. Eram pessoas que vinham para ser operadas, eram pessoas que vinham para se tratar, ser internadas, até gente que vinha para, digamos, tomar eletrochoque, que era um tratamento de loucura naquele tempo, e esse povo ficava na nossa casa, às vezes com doenças infecciosas gravíssimas. E minha mãe e meu pai acolhiam todas essas pessoas, parentes distantes, amigos, lá do tempo da Fazenda do Sertão, e eu acompanhava essas pessoas aos hospitais. Muitas vezes ficava dormindo nos hospitais, criança mesmo, 10, 11, 12, 13 anos. De forma que, então, eu era um ouvinte de histórias de Trancoso, era um ouvinte de pessoas que me narravam suas histórias para que eu as transformasse em cartas, em queixas, entendeu? Em fim de casamento, em pedido de noivado, em comunicado de morte, em pedido de dinheiro emprestado. Tudo isso, essas histórias, continuaram sendo as mesmas histórias, apenas contadas por pessoas em circunstâncias outras. No caso, pessoas ditas pacientes. Só que eram pessoas que sofriam da mesma falta, da mesma ânsia, como chamamos em psicanálise. Elas tinham a mesma falta, o mesmo desejo de falar, porque todos temos muito desejo de falar. E é preciso ouvir, escutar. E se você escuta, você se educa como escritor. Então, assim, eu sou um escritor feito pelo que escutei das pessoas. E pelo que li, claro. É sobre esse Ronaldo que eu queria, esse Ronaldo leitor, que eu queria entender um pouco mais. Porque se a gente pega a obra do Ronaldo Corrêa de Brito, a gente vai sentir ali que é provável que ele tenha sido um leitor voraz do Cervantes, não é? Do Dostoiévski, do Tchekov, que, assim como o Ronaldo, era médico também. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Desse lado do Cervantes, mais romanesco, né? Mais utópico, mais do sonho, da aposta,
a questão da identificação tchaikovesca também, ou a questão também do sofrimento humano, né, de Dostoiévski, que se possível, ou que você desfizesse essa compreensão se eu fiz uma leitura equivocada. Recentemente, eu lendo um livro de um russo que ficou censurado, o livro ficou preso anos e anos e anos. Quando veio publicado, o autor já estava morto. Então, é um livro de um escritor chamado Vassily Grossman, e há um personagem que faz uma das mais belas análises da obra e da pessoa de Chekhov. Na verdade, eu acho que a análise mais linda sobre Chekhov sem dúvida, de Thomas Mann. É linda, linda. É sumária, é pequena, parece um conto de Mann, ou um conto de Chekhov. Mas, então, o enfoque desse comunista, bolchevique, falando com medo, tá entendendo? Porque era perigoso falar de Dostoiévski durante o stalinismo, era perigoso ser um tolstoiano, tá entendendo? Durante o stalinismo. Tudo era perigoso no stalinismo. Pensar era perigoso. Ter ideias próprias era perigoso. Tudo era muito perigoso, tá entendendo? E aí, é lindo que ele coloca Chekhov como alguém que alcança, talvez, uma dimensão para ele ainda maior do que a dimensão de Tolstói, com seu tolstoísmo, porque que tem um caráter religioso, e aí, então, ele questiona o caráter religioso nessa grandeza de Tolstói, questiona Dostoiévski com seu eslavismo, e, no fim, ele faz a grande confissão de amor a Chekhov. E Chekhov alcança essa grandeza justamente por ser um médico, ser um escritor, ser uma pessoa que tem o amor pelo próximo, que ele tem compaixão. Compaixão. Então, eu acho que a minha motivação para a literatura, como a minha motivação para as pessoas, a minha motivação para a vida é sobretudo essa, não a compaixão cristã. Você está entendendo? Nisso eu me aproximo muito de Chekhov. Me aproximo muitíssimo, muitíssimo. Eu tento enxergar muitos tipos de pessoas e tento aceitá-las todas nas suas diferenças. O escritor brasileiro que eu mais estimo, mesmo assim, que eu acho absurdo, um absurdo de bom, sem dúvida, Guimarães Rosa, que também era um médico e que também dizia que 3 coisas fizeram que ele se tornasse um escritor. Uma delas é a vivência da cultura popular. A segunda é a vivência da guerra. Ele viveu muito profundamente na Alemanha como embaixador da Segunda Guerra Mundial. E a terceira é ter sido médico. Então, ainda respondendo ao professor, a medicina tem tudo a ver com a literatura. Tudo a ver. Eu não seria o médico que fui se não fosse o homem apaixonado pela literatura que sou. Eu não seria esse homem apaixonado pela literatura, o escritor que sou, se não fosse a medicina. Então, as duas profissões se complementam, se buscam, se entrecruzam, tá entendendo? E é isso mesmo. A medicina é um grande exercício, uma grande possibilidade do indivíduo pôr em prática a sua compaixão. A compaixão não cristã necessariamente, mas essa capacidade de sentir o outro, de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, de tentar ser o outro, de tentar sentir a dor e a representação da dor do outro. Stuart Hall chama muito de alteridade, né? Alteridade, né? Uma questão, uma tradução semântica. Veja, você citou aí o Guimarães Rosa, né? Porque eu ia perguntar exatamente isso. Quais outros escritores, escritoras formou, além desses outros que eu citei, né?
formou o Ronaldo Corrêa de Brito. Você citou aí, sapecou o Guimarães Rosa. Bom, no Brasil, sem dúvida, eu devo O Machado muito. de Assis, que você já falou também. Mas, sobretudo, eu sou mais próximo de José de Alencar. Muito mais. Muito mais próximo de José de Alencar, muito mais próximo Por de. uma questão de coerência gentílica, por ter nascido no mesmo estado? Não. Porque o romantismo de José de Alencar e pela possibilidade de tratar de muitos temas, tá entendendo? Eu não tenho aquela sisudez de Machado, eu sou mais derramado, eu sou muito mais próximo, embora tenha uma secura de Graciliano. Todos os meus contos são muito secos, muito concisos, mas, assim, o meu romance, ele desemboca em muitas veredas, tá entendendo? Então, assim, os escritores brasileiros que eu quero mais, os clássicos, sem dúvida, são Jorge Amado, sem dúvida Guimarães Rosa, sem dúvida o poeta João Cabral, que para mim é um absurdo, tá entendendo? Estou falando dos clássicos, não vou falar dos contemporâneos. E, sem dúvida, José de Alencar e Machado, claro, mas eu ainda me emociono muito quando leio Machado. Me emociono bastante mesmo. E, claro, Zé Lins do Rego e tantos e tantos. Eu fui um leitor que leu tudo. É antipático e vai parecer pedante e vaidoso eu dizer, mas eu li muito. Enquanto estou lendo, li muito. Acho que só não li mais do que a minha mulher. Veja, o Sidney Rocha, você falou em veredas, e o Sidney Rocha, ele coloca aqui, por essas brechas, você se considera mais um leitor inconcluso ou um autor inconcluso? Sidney. Olhe, bom, eu às vezes penso que seria ótimo não escrever mais nada e apenas ler. Há tanta coisa boa a ler. Aliás, isso foi o motivo que fez com que eu demorasse muito a publicar, porque eu achava que já havia livros em excesso, já havia sido escrito muita coisa boa, que para que encher mais o mundo de páginas, tá entendendo? Para quê? Mas eu acho que eu sou um leitor inconcluso e um autor inconcluso, viu, Sidney? Certo? Abraço, querido. Falar nisso, né, eu quero colocar aqui, porque eu tinha conversado essa semana com ele, e ele disse, Marcelo, se eu não puder estar presente, faça uma pergunta por mim. Aí eu preparei aqui, eu vou colocar, não é, essa pergunta, que é exatamente o seguinte: no Ronaldo romancista, contista, dramaturgo, cronista, é possível encontrar diversos gêneros, mas e a poesia? O poema? Uma vez que há uma ligação tão clara com a música, onde está a poesia? Bom, eu acho que a poesia pode estar dentro da prosa, tranquilamente, tá entendendo? Ela pode enveredar pela prosa, e eu acho que como poeta de versos, eu sou mais de versos. Eu sou mais um letrista. Eu, em parceria com Assis Lima, meu grande amigo há dezenas de anos, nós fizemos vários trabalhos para teatro e nós fizemos algumas letras bem interessantes que continuam vivas e que foram musicadas por Antônio Madureira, Soca Madureira. Ok. As pessoas estão mandando aqui E eu quero só pedir licença para dar curso aqui ao roteiro da nossa conversa, e depois a gente retoma aqui aos comentários, Ronaldo, porque a gente tem um quadro aqui, a gente tem uma sessão que é exatamente o tecendo o texto. Né? A gente falou até agora do leitor, do Ronaldo Leitor, mas eu queria que você debulhasse um pouco para a gente, né? o Ronaldo escritor. Como é que se dão os teus processos criativos, o teu fazer, essa artesania, né? E aí eu vou soltar aqui uma vinheta e você em seguida você fala a respeito. Ok.
Contigo, Ronaldo. Marcelo, sua live é muito bonita, viu? É muito, muito organizada, viu, cara? Ô, querido, dá um trabalho danado. Mas é bom, viu? Dá muito trabalho escrever. Escrever dá muito trabalho. Pois é, Veja, imagina. se você pensar, qual é meu método de escrita? Bom, primeiro, sempre fui escritor de máquinas de datilografia. Eu tenho muitas agendas, muitas, numerosas. Você vê aqui, eu lhe mostro, entendeu? Então, eu ando sempre com agendas e papeizinhos e canetas e estou sempre anotando. Não anoto em computador, não anoto. Ou em celular. Segundo, mas eu sempre gostei de escrever na maquininha de escrever e sempre, assim que surgiram os primeiros computadores, eu já comprei um e se tornou a minha máquina de escrever, certo? Bom, eu vou dizer uma coisa. Eu sempre preciso de uma imagem física de uma pessoa para criar um personagem. Você ouviu aí o que o Eli Andrade disse? Olha, eu vou me distrair. Eu vou tirar. Depois a gente coloca. Certo. Veja, eu tenho uma coisa meio de Fellini. Fellini, ele, quando estava fazendo um filme, ele dizia para todo mundo: eu estou apaixonado por todos vocês. Então, quando eu estou escrevendo, eu, de uma certa maneira, estou apaixonado por todos os meus personagens. Você compreende? Sim. Meu último romance, Dora Sem Véu, tem uma personagem, Francisca, que é uma história que eu urdi durante pelo menos 40 anos. Eu a escrevi, depois eu escrevi como conto. Uma vez, Fernando Monteiro leu, era um conto-novela, Fernando disse: que desperdício! Milton Atum sempre me diz: mas você desperdiça cada conto seu. Meu Deus, se eu tivesse um tema desse, eu escreveria um romance inteiro, mas você, com essa sua mania de síntese, de osso, tá entendendo? Você está sempre com temas maravilhosos e podia estender mais e mais e mais. Bom, e aí eu fiquei com essa história uns 40 anos. Um dia eu começo a escrever a história, mas veja como é o processo. E tudo vai se juntando, tá entendendo? Daquela história antiga com a contemporaneidade brasileira, com as questões da Amazônia, com as questões bem atuais lá no Ceará, os escândalos em torno dos currais do governo, dos campos de concentração. Isso tudo vai entrando na história, mas eu vou falar especificamente dos personagens. Então, a personagem Francisca, ela vai viajando num caminhão. Ela vai para Juazeiro. Ela é uma socióloga, fez mestrado e doutorado na França. É professora da UFPE, certo? E não imagine ninguém. E aí, o que acontece é que o marido dela é um médico. Sempre tem médicos na minha literatura. Por que tem médicos na minha literatura? Porque são as pessoas que eu mais conheço, são os médicos. Só na minha família nuclear são 11 médicos. Então, imagina, eu vivi 40 anos só dentro de um hospital, todos os dias. Então, você imagina o que eu conheço, não é? E aí, então, tem um médico, que é o marido dela, tem ela, que é uma socióloga, e vão viajando. E a personagem é narrada da primeira pessoa feminina, é muito forte. Essa narrativa feminina foi muito forte para mim, assumir esse lugar de mulher narradora, tá entendendo? E, de repente, ela vira o corpo para olhar para o marido. E ao invés dela ver o marido, ela vê um rapaz. Mas creia, esse rapaz não estava previsto no esboço do meu romance. Quando ela virou, ela viu um paciente meu, que eu venho acompanhando há 3 meses, que ele está deitado numa cama, com aquelas gaiolas que vocês conhecem, que os pacientes da ortopedia botam nas pernas, aqueles vários ferros enfiados, aquelas rodas. Aquilo foi criado por um russo chamado Ilizarov, e chama-se Ilizarov. A gente chama Ilizarov. É a grande revolução na ortopedia, porque aquilo ajudou muito a curar as fraturas. E aí ela vê o cara, e aí o cara olha para ela.
E, de repente, o meu paciente, que eu venho acompanhando há 3 meses, vendo todos os dias, ouvindo a história dele, que é uma história incrível, ele é um cara incrível, incrível, tem uma história incrível. De repente, ele fala, e pronto, ele vira o personagem principal do livro. Você está entendendo? Então, as pessoas são, sobretudo, eu posso ir na rua e ver uma pessoa, às vezes é um gesto simples de uma pessoa, às vezes é uma história que uma pessoa me conta, às vezes é um acontecimento, e isso pode desencadear em mim todo um processo criativo. Eu sou uma pessoa muito impressionada pelas imagens. Meu livro Retratos Imorais é todas as narrativas, todos os 20 e poucos contos são sobre imagens. Então, uma imagem, entendeu? Um ângulo, um rosto, uma pessoa, um fato, eu sempre me distancio assim para olhar. Eu sou um voyeur, eu sou um escritor voyeur. Eu escrevo muito a partir desse voyeurismo, está compreendendo? Dessas imagens que me impressionam, que se guardam e que retornam como palavras, como escrita, como poesia, como prosa, como o que for. É uma viagem. Respondi, cuidado que eu sou muito enrolão, viu? Eu gosto muito de enrolar os meus entrevistadores, viu? Veja, a julgar pelos comentários que chegam, né? Você viu que o Eli Andrade disse o seguinte: além de exímio escritor, Ronaldo é um excelente conversador. Imagino que esse conversador não é naquela expressão pejorativa, é muito conversador, não, mas é porque você nos carrega com você, não é? Para esses lugares, né? Para essas paisagens, para esses personagens, né? Então, é muito bom ouvi-lo. Eu subscrevo aqui o que o Eli falou, não é? E a Nádia acrescenta aqui: quem conhece o sertão não esquece jamais uma diversidade encantadora, não é? Bom, só para não perder aqui o fio da meada, eu queria que você entrasse um pouquinho nos livros. Você citou aí o Dora Sem Véu, não é? Mas aí você tem um livro que foi premiado, né, pelo Prêmio São Paulo de Literatura, que é o Galileia, e que, inclusive, né, ele vai ser sorteado no final dessa live aqui. O Ronaldo Corrêa de Brito disponibilizou, ele próprio vai autografar e vai encaminhar para o sortudo. Então, está na descrição dessa live aqui. Quem tiver interesse, por favor, clica no link, preenche lá o formulário para concorrer a esse livro. Então, Ronaldo, por favor. Veja, eu fui, durante muitos anos, um escritor de gaveta. O que é isso? Quando eu cheguei aqui, eu morava com o poeta Ângelo Monteiro. Morava com o também poeta Assis Lima, na Casa do Estante Universitário. Era um ambiente em que havia pessoas maravilhosas e a gente atravessava a rua e estava no Departamento de Extensão Cultural, o DEC, cujo diretor era Ariano Suassuna, que todo dia levava trechos do livro que ele estava escrevendo, que era o Romance da Pedra do Reino. Frequentavam o DEC Gilvan Samico, o gravador, de quem eu fui um estudioso da obra e fui curador de duas das maiores exposições, as duas maiores exposições da vida dele, na Pinacoteca do Estado de São Paulo e no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Frequentava, Leda Alves era secretária de Ariano, frequentava o poeta Alberto da Cunha Mello, frequentava, quem mais, meu Deus? Podia aparecer João Cabral, podia aparecer, quem mais? Quem você possa imaginar de escritores desse Brasil passavam por ali? Hermilo. Então, eu convivi com todo esse povo, eu era um menino mesmo, era um fedelho. E esse povo estava aí nas paradas, entendeu? Esse povo produzia a grande arte brasileira naqueles tempos de ditadura militar. E era uma grande resistência cultural e uma grande resistência de pensamento e de ideias. Recife era muito vivo, tá entendendo? Todo esse povo, Paulo Freire, José de Castro, era um povo que estava vivo ainda na cidade. Dom Helder Câmara era uma cidade num mundo extremamente repressivo por conta da ditadura militar,
mas era uma cidade viva, resistente, corajosa. E então, eu escrevia para gavetas. Eu li o meu primeiro conto para uma plateia seleta em 1970. Mas eu publico o meu primeiro livro de contos em 1900 quanto? 1997. Está entendendo? Veja, 27 anos depois. Então, eu enchi as gavetas de papéis e de anotações. Por quê? Porque era um estudante de medicina, um curso muito puxado. Eu estudava os 2 expedientes. Medicina é um curso que você tem expediente de manhã e de tarde, você tem que fazer estágios. E, no meu caso, eu ainda tinha que trabalhar, porque meu pai, minha mãe não podiam mandar dinheiro. Gostariam muito de mandar uma mesada para mim, mas não podiam. Eu trabalhava duramente. Eu fiz todo o meu curso médico trabalhando, entendeu? E aí a literatura, ela era como uma história que está em qual dos meus livros? Está no livro dos homens, num conto chamado Kohelet. Eu encontrei um dono de brincadeira de um maracatu rural, leão brasileiro, que me contou a história dele, que era um pouco parecida com a minha. Toda a vida, o que ele sonhou foi ter um maracatu. Mas ele não podia, ele trabalhava. Então, ele via os maracatus de passagem nos ônibus. Ele tinha vindo das ondas da Mata Norte, adorava maracatu. E aí, nesse conto Kohelet, eu conto essa história. Então, o meu Kohelet, que é o nome de um dos livros da Bíblia Sagrada, não é? O meu Kohelet é o trabalho. Eu trabalho muito duramente, convivo com intelectuais, leio muito, escrevo modestamente, vou muito a cinema, vou muito a teatro, assisto concertos, escuto música de qualidade. Então, assim, eu invisto muito na minha formação, me relaciono com pessoas, entendeu? Mas a minha entrada nesse universo mesmo, de se mostrar mesmo, acontece em 1983, em 1977, eu lanço corajosamente o longa-metragem Super 8, Lua Cambará, que foi visto por Antônio Cândido e Davi Arrecuti Júnior, e então isso me abriu um espaço enorme que só 20 anos depois eu vou chegar até ele, porque eu sou um cara que, apesar de falar tanto, eu também tenho as minhas escusas e reservas. Mas isso foi muito importante, esse contato com o Davi e com o Antônio Cândido. Então, eu faço Lua Cambará, mas é uma aventura louca, entendeu? De um filme longo. Eu faço 2 curtas. Ariano propõe que eu faça cinema armorial, mas eu nunca fui um cara de aceitar essa ideia de me ligar a qualquer movimento, tá entendendo? E aí eu vou e fico, até que em 1983 eu estreio esse meu grande sucesso, que é O Baile do Menino Deus. Uma peça que está fazendo sucesso há 37 anos. Só no Marco Zero são 17 anos. Esse ano vai sair como um filme, um telefilme, né, com a equipe de primeiríssima daqui de Pernambuco, e que só de livro já vendeu cerca de 700 mil exemplares. Entendeu? Então, em 83, essa estreia, e não em 97, perdão, em 87, eu acho, eu lanço o meu livro As Noites e os Dias. Ok, é isso. Ok, é muita história, né? E aí o Baile do Menino Deus, que a gente vai explorar um pouco mais à frente, né? Em razão dessa questão da pandemia, ele agora vem no formato de filme, não é isso, Ronaldo? Isso. E que tem diretores de fotografias aí, gente muito, muito preparada, muito competente. E a diretora geral, muito incrível, com filmes incríveis. Pois é. Veja, eu quero agora começar a trazer aqui alguns depoimentos, não é? E aí a gente vai começar a trazer um depoimento aqui muito bonito, né? Do seu editor. É o Marcelo Ferroni, tá certo? E vamos ouvir o que ele que generosamente atendeu ao nosso convite para participar desse momento aqui.
Bom, Ronaldo é um autor fundamental para a literatura e é uma pessoa fundamental também, é uma pessoa que me influenciou muito, uma pessoa que eu gosto muito e que meio que mudou a minha trajetória como editor. Ele é fundamental nesse ponto. Eu acho que ele tem não só uma obra que não tem paralelo na literatura contemporânea, não tem ninguém fazendo o que ele faz, como ele está... para mim, ele foi muito marcante. Eu estava... a primeira vez que eu o conheci, né, foi em 2007, talvez. Eu tinha uma carreira muito recente como editor, estava trabalhando na Alfaguara, trabalhava com autores estrangeiros, com tradução, e estava começando a montar uma lista de autores nacionais. Mas começando mesmo, não tinha publicado nada, e um conhecido, um amigo comum nosso, olha, ele tem um romance, um primeiro romance, e está aberto a mandar o livro e a ouvir a editora. E eu peguei o livro para ler. O livro é o Galileia, né, o primeiro romance dele, e eu não conseguia, era uma sexta-feira à tarde, eu acho, eu não consegui fazer mais nada até o sábado no dia seguinte, lendo aquele livro e pensando, que livro é esse? Como é possível, né? A gente aqui trabalhando, a vida andando, e esse romance inacreditável, pronto, eu fiquei inclusive super nervoso, eu não sabia nem o que fazer com o livro, como editar, estava começando, super inseguro, e conhecer o Ronaldo nesse momento e publicar esse livro foi um divisor de águas, foi fundamental para me ajudar a entender o que é a literatura brasileira, onde os autores podem chegar, e sigo e trabalho com o Ronaldo com muito prazer e com muita satisfação, muita alegria desde então. Uma pessoa muito querida para mim, é uma pessoa que eu admiro em todos os sentidos, e quero estar aí para fazer os próximos livros dele. Enfim, foi um prazer dar esse depoimento e falar realmente como ele é uma pessoa importante para mim. E aí, Ronaldo, o que é a relação do autor com o seu editor? Você pode esmiuçar um pouco aí? Alice Munro, ela dedica quase todos os livros dela, é a editora dela. Eu estimo profundamente Marcelo. Eu o estimo muito. Estimo Marcelo, estimo a esposa dele, que é uma editora, eu conheci como editora, hoje é dona de uma livraria no Rio, a Marta, os filhos dele. Marcelo é uma pessoa... É um privilégio ter Marcelo como editor, um grande privilégio. Marcelo Ferroni é uma das sortes da minha vida. Ele é um homem cultíssimo, é um grande leitor que leu quase tudo, é uma pessoa seríssima. O que é que eu posso dizer mais? E um grande escritor. Vocês precisam ler os livros de Marcelo. Marcelo, inclusive, ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura. Ele é muito, muito incrível como escritor. E é uma pessoa boníssima, boníssima, muito generoso. Ele é muito generoso. Uma vez eu fui almoçar com o Marcos Strecker, que é o... Não sei se ainda é, mas era o editor da Globo, e ele me disse, Ronaldo, eu vivo com todos os tapetes vermelhos estendidos para você, quando você quiser publicar qualquer coisa, me dá qualquer coisa para eu publicar aqui na Globo. Mas eu quero lhe confessar uma coisa, honestamente. Você está com o melhor editor desse país. Os outros que me desculpem, mas foi Márcio Streck que disse, mas eu também acho, viu? Então, Marcelo é uma maravilha. É uma maravilha ter um editor como Marcelo. Uma maravilha mesmo. Além disso, é um dos grandes especialistas em vinhos e nós adoramos curtir bons restaurantes. Toda vez que nós nos encontramos é para comer nos melhores restaurantes e tomar bons vinhos. É isso. O que mais que eu posso dizer, Marcelo? Ok.
A gente traz em seguida um outro depoimento de um professor, né, um crítico literário, que é o professor Anco Márcio, que também prontamente nos atendeu generosamente, trouxe aqui a sua fala, né, sobre a tua obra, sobre a tua literatura, né, que a gente vai ter a oportunidade de explorar um pouco mais, né, a respeito. Vamos aqui compartilhar também esse momento. Não se pode falar Ronaldo Corrêa de Brito sem que a gente o situe dentro daquilo que se convenciona chamar de literatura contemporânea. Particularmente nesse caso, a literatura contemporânea que vem sendo feita, produzida no Brasil nos últimos 20 ou 30 anos. E o grande traço que particulariza essa literatura contemporânea, no meu entender, é a qualidade do texto. Tudo está muito bem amarrado. As frases são todas muito bem encaixadas. Todo o processo dos procedimentos formais da obra foram muito bem entendidos e muito bem aplicados por esses escritores. E isso também podemos dizer da obra de Ronaldo Corrêa de Brito, que é uma obra que visita o conto, a novela, o romance, a dramaturgia, a literatura infanto-juvenil. Ela também traz essa particularidade, esse traço da literatura dos últimos 20 ou 30 anos que vem sendo escrita no Brasil. Mas qual é a diferença de Ronaldo que eu sinto quando eu leio Ronaldo em relação a muitos desses autores contemporâneos? É que quando eu leio esses autores contemporâneos, eu tenho uma sensação, ao término do romance, do conto, da novela, está tudo muito bonito, mas falta aquilo que eu chamo de soco no estômago. Para mim, uma grande obra é aquela que dá um soco no seu estômago. É aquela que lhe faz perder o fôlego. É aquela que, em certo momento, você tem que fechar o livro, ir na cozinha, tomar um copo d'água, ir na varanda, olhar o mundo, que você precisa respirar. E uma obra só provoca isso no leitor se, além da sua estrutura formal, o autor ter algo o que dizer. E é isso que eu sinto falta na literatura contemporânea. O dizer. O que é que eu tenho para dizer? Que urgência é essa que eu tenho para dizer e falar do meu mundo, que eu quero dizer por meio da literatura? Como é que eu estou lendo o meu mundo? E ler o mundo sem fazer concessões, rasgando mesmo a seda, rasgando a cortina. E é isso que eu sinto quando eu leio o Ronaldo. Não é só um texto bem escrito, não é só um texto bem urdido, é que Ronaldo tem algo a dizer. Ronaldo é um leitor atento da nossa contemporaneidade. Basta ler, acompanhar as suas crônicas, os seus artigos nas revistas, nos jornais, no seu blog, para ver o quão atento é Ronaldo Corrêa de Brito aos signos e às questões do seu tempo. E não poderia ser diferente no momento que ele vai escrever a sua literatura. O dizer e o como dizer, e eu acrescentaria, e o ter o que dizer, estão juntos. Então não é só um como dizer, não é só um procedimento formal que torna a obra muito bem escrita, mas ao fim e ao cabo, eu fecho o livro e daqui a algumas horas eu já esqueci do livro. Eu não tenho nenhuma vontade de voltar a ler aquele livro. E com a sensação de que os temas que foram tocados por aquele livro foram tocados de maneira muito superficial. É essa sensação que eu não sinto quando leio Ronaldo Corrêa de Brito. Em Ronaldo há uma verticalização sobre as questões do nosso tempo. Há uma reflexão sobre as questões do nosso tempo. E eu acho que acontece com Ronaldo aquilo que dizia um escritor israelense, quando ele dizia: tem coisas que eu só consigo dizer quando eu escrevo artigos, quando eu escrevo crônicas, quando eu escrevo ensaios. Mas aquilo que eu não consigo dizer por meio da crônica, do artigo, do ensaio, é quando eu não consigo dizer que eu recuo à literatura. Porque a literatura é o espaço de dizer, tentar dizer o indizível. Tentar dizer aquilo que todas as outras formas de conhecimento não conseguem dizer. E neste ponto, a obra de Ronaldo Corrêa de Brito é uma obra muito feliz. Ele tem o que dizer, ele sabe como dizer, né, como poucos. E é uma das grandes reflexões que a literatura brasileira tem sobre o seu tempo. É uma obra sem concessão, é uma obra que não transige com o modismo e é uma obra extremamente corajosa.
Então, Ronaldo, desenvolva um pouco sobre essa fala poderosa aí do Anco. Pelo amor de Deus, o pessoal está querendo me dar um soco no estômago, não é? Eu sou um pouco despreparado para ouvir essas coisas. Deixa eu lhe dizer. Você é médico. Querido, Anco é uma pessoa admirável. Anco é o meu consultor. Sempre que eu tenho qualquer dúvida sobre um tema profundo que eu tenho que trabalhar, desenvolver, eu recorro a Anco. Anco anda religiosamente, assim, dizem que Spinoza andava religiosamente, passava religiosamente nos lugares tão pontualmente que era possível acertar o ponteiro dos relógios pelos passos dele, pela hora que ele passava. Então, Anco anda todas as tardes religiosamente, é uma pessoa que se cuida muito bem. E eu ligo para ele e digo, Anco, você vai caminhar? Vou sair tal hora. Aí eu digo, rapaz, eu estou precisando muito conversar, aí digo o tema sobre isso. A semana passada foi sobre o tema, há 2 semanas, o tema era o que é escrever em português. Eu ia participar de uma live com o Milton Atum e com a Teolinda Gerson para a Fliaraxá, que eu convido vocês a assistirem, viu? Vai ser imperdível. E aí eu digo, não, eu tenho que ouvir com o Márcio. Aí pronto. Poxa, é 1 hora de aula bem dada, completa, culta, indo buscar todas as referências. Eu chego e fico tonto. Ainda bem que ele sabe que eu fico tonto com tanta informação e eu sou um tanto divagante. Aí ele cuida de mim, assim, ele vai atravessando a rua, ele me segura, ele pega no meu braço, ele é muito zeloso comigo, tá entendendo? Então, mas Anco, muito obrigado, meu caro, muito obrigado. Você é sempre muito generoso comigo, muito generoso, viu? Eu gostaria de ter tido um professor como você quando eu era jovem, mas nunca é tarde para ter esse professor e eu continuo tendo. Você continua sendo meu mestre, viu? Um grande abraço. Bom, a gente vai entrar agora num momento que eu vou trazer aqui um amigo seu, mas antes eu queria compartilhar algumas mensagens aqui do chat, se você me permite. Temos aqui a presença deixa eu ver aqui, Jacira, uma lição, saber ouvir as necessidades do outro. Aí temos a Lenice, sentir a importância da leitura imagética que seu pai interpretava como fonte de informação, inspiração, registro da história. Temos aqui o Amaro, né? Ronaldo, que mais moveu e motivou você a escrever seus romances, contos, crônicas, para cada uma das formas literárias? O que te motivou mais? Ou a motivação é a mesma? Você quer responder? Fica à vontade, se você... A gente tem uma estrada, né? Olha, então eu só diria, Amaro, que escrever um romance é bem diferente de escrever um conto, é bem diferente de escrever uma crônica. A maioria das minhas crônicas hoje, elas são muito ligeiras. Há crônicas que eu passo um mês escrevendo, mas algumas são muito ligeiras, o tempo pede isso. Mas escrever um romance é muito diferente de escrever um conto. Não pense que é mais fácil escrever um conto, é muito difícil escrever um conto. Exige concisão, né? Muita concisão. Não exige, é um outro tempo, uma outra medida, é um outro corte, tá entendendo? É diferente, é diferente. Pergunta ao alfaiate qual a diferença de fazer um vestido de noiva e fazer um paletó de noivo, viu? É algo parecido. Eu fiquei pensando, só pegando um bigu nessa fala, nessa... Pergunta de uma... É que você escreve muito, não é? Você e o Anco Márcio, ele traz isso, né? Basta ver o blog, porque você mantém um blog em que você enxerta lá crônicas, né? Observações que você faz do cotidiano, né? E a gente lê, a gente ri, porque são coisas que são, em tese, naturalizadas, normalizadas no nosso cotidiano, mas que quando a gente vai muito, muito ancorado pela tua observação, a gente diz que é absurdo e a gente não estava olhando para isso, e é hilário, né? Isso que você traz, isso é uma capacidade
Ou seja, você é um escritor, né? Você completo. Aí nós temos aqui o Darlindo, né, que está participando muito aqui. A arte, dentre outras coisas, serve para ser linguagem daquilo que não encontra na fala suas expressões. E aí ele diz, nesse sentido, percebo que sua fala, a escrita, como um dizer que deixa a compaixão, ou seja, deixa o patos humanos encontrar seu lugar no mundo. Eu acho que a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso adiante, Darlindo. Darlindo, que é psicólogo. Darlindo. Ronaldo. Ângelo é muito preocupado com o patos da minha literatura. Vai, continue. Aí temos o Judas Tadeu, estava relendo os contos de Faca e continuo me admirando com o enredo e personagens tão marcantes. A Delma faz uma pergunta aqui. Boa tarde. E a psicanálise, Ronaldo? Ela influencia a sua escrita? Eu acho que você já falou alguma coisa a respeito, né? No passado, sempre respondo essa pergunta, Delma. Veja, Delma, eu sou um sujeito psicanalizado. Eu fui psicanalizado durante 10 anos. Eu fazia com a psicanalista do IPA, então é um processo bem trabalhoso, caro e doloroso. Foram 10 anos de 4 sessões semanais, cada sessão durava 50 minutos, entendeu? Depois, já para o final e durante um tempo, eu fiz formação psicanalítica, mas assim, eu escolhi ser escritor. Não dava para ser psicanalista ou escritor. Então, eu acho que desde Dostoiévski, não há literatura que não seja psicanalizada. Não há. Não há literatura sem psicanálise, desde Dostoiévski. O Sidney deixando aí. E Lizarov. E Lizarov, eu não desconhecia de seu passado, viu? Deixa eu ver aqui. Aí tem mais. Desculpe, Ronaldo, eu acho que a sua cabeça ferve. Se parar de escrever, acho que vai explodir. Não pare de escrever, por favor. Certo. Temos aqui algumas mensagens. A Geórgia aqui também, ó. Espinosa maravilhoso, Anco e você, todos mestres, eu concordo, subscrevo, Geórgia. E aqui, Ronaldo é um gigante da nossa literatura contemporânea. Pois é. Né? Obrigado, Joel. O Nivaldo Tenório, né, de Garanhuns, escritor. Então, eu vou trazer aqui um amigo de quase 60 anos. Amigo meu de quase 60 anos. Para dar um depoimento, para falar um pouco sobre você, mas sobre essa convivência, sobre essa relação bonita, né? Comovente, né? E enriquecedora, né? Então, é o Assis Lima, o poeta e dramaturgo Assis Lima. Vamos lá. Vamos. Existe o que se chama dom e talento. O Ronaldo veio com alguns dons e desenvolveu alguns talentos. O talento como expressão do dom. Por exemplo, o Ronaldo ele trouxe o dom de ouvir e desenvolveu muito cedo, desde menino, desde que nos conhecemos, o talento de contar, o dom de ver, o dom e o talento para encenar. Mas ele também tem, por exemplo, o dom de sentir a própria dor, o dom de sentir a dor humana, a compaixão, no sentido universal mesmo da palavra, não tanto no sentido cristão propriamente, mas eu penso que essa percepção da dor humana é que dá a dimensão da arte, a dimensão para o artista poder comunicar algo que também toque o coração, né? O coração que é o sol de cada um. Por exemplo, ele tinha um dom, uma capacidade de leitura e, ao ler, o dom de já auscultar a própria voz e o talento para desenvolver uma voz própria, na forma de dizer, na forma de narrar, na forma de encenar, na criação artística e na vida. Que existe uma coisa chamada arte de viver, né? E essa é bem desafiadora. E eu penso que a arte de escrever e todas as artes estão diretamente ligadas a essa arte da vida, a arte de viver.
Então, Ronaldo. Obrigado, Assis, meu irmão, meu amigo. Poxa, quando eu conheci Assis, eu tinha 9 anos de idade. Ele era um ano mais adiantado do que eu, ele fez o 5º ano. Eu fui para o Colégio Diocesano e ele foi fazer a 5ª série num externato, num colégio público. Eu me enganei, teve um colégio que tinha ginásio gratuito. Ele era do interior do Crato, ele era de um sítio chamado Pai Mané, ele tinha 10 ou 11 irmãos, e era uma pessoa muito delicada, e nós, muito cedo, começamos a fazer teatro juntos. Nós adaptamos para o teatro Vidas Secas, e Assis, para mim, é um irmão eleito. Você compreende? Tem uns irmãos que nos são dados pelo sangue, pela genética. E tem irmãos que nós escolhemos ter, que são... então, Assis é um desses irmãos eleitos. É uma pessoa que me conhece muito, muito, muito mesmo, muito. Eu fiquei até meio assustado quando ele começou a falar. Mas que bom, Assis, obrigado, viu? Fiquei muito emocionado. Pois é, e as imagens, né, que ele usa, eu achei uma coisa tão... Dentro dessa descrição dele, desse jeito mais introspectivo, né? Mas... Assis é um um poeta. médico, como eu, foi meu colega médico, ele tem formação psicanalítica, é um conceituadíssimo psiquiatra, psicanalista, psicoterapeuta, é um grande leitor, é um grande poeta. E é meu parceiro do baile, do Bandeira de São João, do Arlequim de Carnaval, do Pavão Misterioso, do Lua Cambará, do Alto das Portas do Céu, e vai. Nós sempre trabalhamos juntos, temos uma imensa sintonia. E trabalhar junto, ser parceiro, é uma maneira de enriquecer a amizade, é uma maneira de fortificar a amizade e a irmandade. É ter uma construção junto, uma construção coletiva. Ele mandou um depoimento muito bonito, Ronaldo, longo, um pouco mais longo, e aí eu tomei a liberdade de particionar, porque eu até comentei com ele, dizendo, olha, vou explorar essa sua fala, não é? E aí vou colocando paulatinamente, né? Porque eu acho que ele toca em muitos pontos, não é? Que eu compreendo que sejam necessários a gente evocar aqui, a gente conversar a respeito, não é? E um dos pontos que eu achei, né, importantíssimos, né, que é a memória, não é? Então vamos lá para o Assis novamente. Algo que também me chama muito a atenção em Ronaldo é a memória. Existe uma memória ancestral, por onde ressoa a memória mais recente, a memória aprendida, a memória construída, tantas memórias que em nós mora, nele mora, em mim mora a memória, que é uma espécie de pedra de toque e fiel da balança da consciência. Então, Ronaldo, queria que você falasse sobre essa alusão à memória que o Assis apresenta. Sem dúvida, eu trabalho com a memória, mas vou mais uma vez citar Fellini, e como Fellini eu trabalho com uma memória inventada. Meu parceiro Madureira, ele disse que bom não é... Isso quando a gente era mais jovem. Bom não era fazer uma noite de farra. A gente saía para fazer uma noite de farra. Bom mesmo era escutar depois eu narrando como foi essa noite de farra.
Porque então era outra noite, era outra história, tá entendendo? Era uma invenção. Então, sim, sem dúvida. Eu tenho uma memória muito antiga, uma memória ancestral. Assis coloca muito bem. Eu tenho uma memória ancestral mesmo, né? Uma memória muito antiga, que remonta a pelo menos 3 séculos da minha família, e mais séculos da história do meu país, e mais séculos da história do homem. E tudo isso se junta com uma memória contemporânea, com uma leitura bem contemporânea, bem atual, do que eu vivo e sou, do mundo no qual estou inserido, e isso tudo se mistura. Eu vou com muita facilidade, eu transito muito facilmente em várias geografias, em vários tempos. Eu acho que essa é a principal característica da minha literatura. Assis toca em pontos fundamentais, e ele, mais do que ninguém, pode falar disso. Eu transito com muita rapidez, de uma geografia para outra, de uma memória para outra, pá. E meu pai era assim. Isso eu herdei do lado masculino da família do meu pai. Os homens todos da família do meu pai eram poderosos na memória. Da família da minha mãe também, os homens. As mulheres, não. Não. Me perdoem, tá entendendo? É porque eu acho que nós estávamos ainda ligados a uma tradição dos griots, tá entendendo? De que a memória tinha que ser guardada pelos homens, tá entendendo? Como também no mundo hebraico, eram os homens que guardavam as memórias, também no mundo árabe, na África, e entre nossos índios também. Então, acho que isso ficou muito forte e a gente se tornou todos guardiões de memórias. Ok. Você falou que disse, olha, ele me conhece tanto que eu vou ficar receoso aqui, mas tem uma outra fala dele, que é sobre o Ronaldo Corrêa de Brito, o escritor, não é? Vamos compartilhar aqui também para a gente explorando paulatinamente um pouco essa rica contribuição, essa presença do Assis aqui. Encantei com o Ronaldo Conquista desde o início, desde o tempo dos primeiros contos que eram datilografados. Bem no comecinho da década de 70, os contos já tinham o encanto de obras-primas, né? De pequenas obras-primas. Ele já se apresentou com o primeiro livro, As Noites e os Dias, como um escritor maduro. O Ronaldo Conquista, o Ronaldo dramaturgo, o Ronaldo ficcionista, né? Romancista, é o mesmo Ronaldo poeta, é o mesmo Ronaldo cantor. Então, ele encheu os olhos, encheu a alma de tudo que ele viveu na infância, os espetáculos populares, os rituais religiosos, as encenações, os autos de uma tradição que veio também bastante através da Igreja Católica, as lapinhas, reisados, e o baile é uma convergência. Existe a foz, né? Existe o rio, os afluentes e o mar, onde... Então, o baile é um pouco de tudo isso. Transformou-se pelo talento, pela construção ao longo dos anos, né? A partir de um texto básico que escrevemos juntos, uma ópera. Então, é um trabalho que tem uma grandeza, um refinamento artístico, é uma graça e é uma bênção. Como foi conhecer Ronaldo? Uma graça e uma bênção, porque é uma forma de expansão na vida e na arte. Aprendizado, de descoberta, de momentos que vivemos juntos também. Fundo do poço, quando se cava mais o fundo do poço, pode brotar uma fonte. Então, a minha vivência com o Ronaldo tem um pouco disso, tá? De fontes brotando, fontes de vida, fontes de arte. Ok, Ronaldo. Bom, Assis está querendo me tirar o sono, não é? Sem dúvida,
Juntando o que falou Marcelo, que se assustou quando leu Galileia, juntando o que falou Anco, que espera sempre algo que o transtorne, que o deixe inquieto, que faça que ele se levante, que vá à varanda, que perca o fôlego, que precise beber um copo d'água. Isso tudo que falou Assis, que nossa vivência em busca da arte era entrar nesses poços profundos, entendeu? E escavar, e que, por sorte, às vezes, jorravam fontes, não é? Ele fala do vale como um mar, um rio. Então, a gente se protege sempre de falar também da grande dor que é escrever. Escrever é muito doloroso. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes, minha mulher vai passando, abre a porta, entra aqui no escritório, olha para mim, pergunta, você está passando mal? Olha, preocupada, ela vê assim, eu estou com as mãos na cabeça, estou tão angustiado, estou assim mesmo, está entendendo? Às vezes era meu filho, passava, eu estava assim. Meu filho, está regindo a orquestra, pai? Às vezes meus filhos se acordavam de madrugada, cruzavam comigo no corredor de casa, e me viam inquieto e perguntavam, o que foi, pai? Caiu um conto na tua cabeça e você se levantou? E é preciso falar dessa dor, dessa grande dor, dessa coragem. E de uma covardia. E de uma covardia também. De uma covardia. Viu? Porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Explicita isso melhor para a gente, Ronaldo. Essa covardia, essa coragem, essa dicotomia, né? Esse beco sem saída. Veja. A que o escritor é submetido. Ninguém escreve porque chegou em casa e tomou um banho e botou uma música para tocar e disse, bom, eu agora vou escrever. Porque se você for fazer isso, você vai fazer aquilo de que Anco Márcio falou. Você vai escrever livros que podem ser tecnicamente perfeitos, como é a maior parte da literatura contemporânea, mas são livros absolutamente anódinos, insípidos, que não são nada. 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 A literatura das pessoas que me interessa, tá entendendo? Como, por exemplo, Dostoiévski, que era um doido absoluto, louco varrido, entendeu? Que chegou a ser quase um pedinte, que chegou a escrever 18 páginas uma única noite, tá entendendo? A literatura de Chekhov, que morre com 46 anos de tuberculose, que desde os 28 ou 29 anos já tem tuberculose, e que mesmo com essa doença faz uma viagem maluca para a ilha de Sakhalina, para ver as condições em que vivem os presos lá, fazer um levantamento médico, faz isso por necessidade própria. Como eu, muitas vezes, subi num caminhão de Romeiros e fui até Juazeiro, muitas vezes, entendeu? Eu só escrevi Dora Sem Véu porque eu fui no caminhão de Romeiro, tá entendendo? Muitas vezes a Juazeiro com Romeiros. Então, Faulkner, que termina alcoolista, entendeu? Não, eu quero dizer que esse exercício frouxo, esse exercício en passant, esse exercício pueril de lidar com a literatura e com a criação, dificilmente vai levar à construção de grandes obras. Se você for ver a biografia de Emily Dickinson, se você for ver a própria celebrada e citadíssima Clarice Lispector, para ver o que aquela mulher sofreu. Está entendendo? Para ver. Parece tão simples, tão simples. Então, assim, a literatura não é
não é propriamente uma escolha fácil, assim como a medicina não é uma escolha fácil. Não é uma escolha fácil. É mais fácil ler imagens, mas sentar o rabo numa cadeira, junto da cama de um paciente, e escutar ele falar uma hora e meia, e entrar no universo de miséria e dor e sofrimento dele, é preciso ter raça. Ou então ficar horas e horas na sala de cirurgia, tá entendendo? Tentando salvar um paciente, ou trabalhar numa emergência em que metade dos pacientes estão em macas de ferro, sem colchão, ou então estão deitados no chão. Não é um exercício fácil. Ou trabalhar no hospital de 1.200 leitos de pacientes com tuberculose, alguns ali há 3 anos, esperando uma solução, uma saída para a sua dor, para o seu sofrimento, para a sua miséria. Então, a literatura, como a vida, como a profissão, qualquer uma, se levada a sério, se levada na raça, ela nunca é fácil. Nunca é fácil. Bom, Assis me provou... Por que você fez medicina? Eu fiz medicina porque eu achei que era o caminho para chegar junto das pessoas. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu sempre agradeço esse caminho que me levou à medicina. Sempre acho que foi a melhor escolha. Eu acho que eu teria me perdido completamente na vida se eu não tivesse escolhido uma profissão de fôlego, uma profissão que exigisse de mim um combate diário. Está entendendo? Como se eu fosse todo dia para um front de guerra. Porque eu fui sempre um servidor público. E para um hospital público, para uma emergência, para um dispensário de tuberculose, e para um front de guerra. Tem muito a ver com a descrição que o Assis fez, né? Dessa compaixão. Sim, tem muito a ver com a descrição que Assis fez, que eu também havia citado, que o Vassili Grossman havia feito sobre o Chekhov, que era por essa compaixão que ele identificava que, para ele, é o verdadeiro socialismo, é isso que é verdadeiramente transformador, porque Cristo, não esse Cristo das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, a igreja católica, terrível, essa igreja católica terrível. Então, não é nada disso. O Cristo era um revolucionário, era um homem da Galileia, era um homem que pertencia a uma sociedade marginal. Por que no baile eu boto meu São José como um Rastafari, tá entendendo? De turbante, mestiço, negro, uma Maria negra, tá entendendo? Cabelo carapim, cheio de pichain, entendeu? Linda, os dois lindos. Por quê? Porque eles são parecidos com o que era o Cristo na sua origem, nos seus primórdios, está entendendo? Nós vivemos uma sociedade que está sempre atrás do mais fácil, Mas existe, está entendendo? Fora dos guetos em que nós nos fechamos, milhões de pessoas sofrendo. É preciso estar atento a essas pessoas. Pessoas passando fome. Pessoas morrendo na miséria. Pessoas sem saída. Pessoas sendo enganadas. De todas as formas. E é preciso estar no lado dessas pessoas, ao lado. Certo? No que fizer. Por exemplo, o baile esse ano, se vocês assistirem o filme, vocês vão ver que os Mateus falam do incêndio da Amazônia, do incêndio. Todo ano a gente introduz questões no baile. Se são os negros que estão sendo massacrados nos seus quilombos, a gente fala, enche de tema de quilombo, tá entendendo? Se são os índios, a gente amplia o entremeio dos índios. Tome mais índio, e fala de índio, e dança de índio, tá entendendo? É uma forma de luta. Ir a um hospital, atender pacientes, é uma forma de luta. É uma forma, se você faz isso com sinceridade, tá entendendo? Com amor, com dedicação. Mas há 1000 formas de amor. A mãe que cuida de uma família, entendeu? A pessoa que sai de casa para trabalhar no ônibus, para ganhar vida, para sustentar uma família. Tá entendendo?
Buscar. Eu sempre escrevi, só vou dizer isso. Eu sempre escrevi que ser escritor, por favor, já escrevi isso de 1000 maneiras. Não é diferente de ser padeiro, não é diferente de ser pedreiro, não é diferente de ser encanador, não é diferente de ser marceneiro. Eu sou contra toda a glamorização da literatura. Por isso que eu agora carreguei no tom sombrio dessa nossa fala. Por favor, se alguma coisa ficar dessa live em alguma pessoa, no coração de alguma pessoa, eu queria dizer, vou olhar agora bem de frente. Aonde é o de frente? Aqui eu estou de frente? Sim. Então, eu quero dizer bem de frente. Não há glamour nenhum em ser escritor. Nenhum glamour. Eu, como escritor, valho o que vale o padeiro que faz o pão que eu como. A pessoa que vem aqui em casa consertar os canos quando estouram. O jardineiro. A pessoa que vem aqui em casa cozinhar por um salário. A pessoa que vem fazer a instalação elétrica, a pessoa que publica o livro, a pessoa que edita, a pessoa que dá aula aos professores, que tentam ensinar, tentam tirar as pessoas do analfabetismo. Então, por favor, não glamorizem os escritores. Não glamorizem. Não glamorizem. Não glamorizem. Nós somos pessoas absolutamente comuns. Passíveis de muito sofrimento. Escrever não tem nenhum aquele docinho, aquela coisinha, escritor, você chega, escreve, senta ali. Eu já vi uma escritora bem famosa aqui em Recife falar, é maravilhoso escrever, eu chego em casa morta, exausta, tomo um banho, pintei o cabelo, tomo um café, como sanduíche, aí me sento e escrevo. Meu Deus, como eu me sinto feliz. Me dizendo um palavrão, perdão. Vamos em frente. Eu já estou começando a ficar um pouco cansado. E se ainda tem alguém assistindo, eu duvido que alguém ainda esteja assistindo. Tem sim, tem sim. A gente está transmitindo pelo Facebook e pelo YouTube, né? Pelo YouTube agora, simultaneamente, pelo YouTube eu estou conseguindo visualizar aqui que temos 32 pessoas. Então, veja, você, ao dizer isso, você delega à literatura também uma função social? Ou a arte, uma função socializadora? Totalmente. Trazer os sujeitos à margem, né? Não, eu acho que a literatura esses espaços. Ela tem que falar do tempo, tem que falar das pessoas, tem que conversar com o seu tempo. Eu não posso estar alheio ao meu tempo. Está entendendo? Não posso estar alheio ao meu tempo. Eu tenho que falar com o meu tempo. Sabato Magaldi já dizia isso. O escritor busca falar com o seu tempo. É preciso falar com o seu tempo. Vamos lá. Nós temos aqui uma outra, né? Uma outra fala, né? Para a gente encerrar esse ciclo, né? Da presença do Assis aqui e agradecê-lo, né, mais uma vez. Vamos lá. E ele tem também na vida algumas sortes de encontrar pessoas, né? Encontramos, por exemplo, o Antônio Madureira, ele encontrou o atual editor dele, o Marcelo Ferroni, e encontrou outros editores e outros leitores que, dentro de uma generosidade e de uma consciência de que a vida, a mente, a arte, tudo é construção também, né? A partir de uma base inicial, então existe uma expansão. O Ronaldo, para mim, é essa criatura, né? Também tem um magnetismo, atrai as pessoas que constroem este grande monumento, esse grande balé, essa grande celebração, né? Que é o baile do Menino Deus, que é a vida, e a arte trazendo a alegria de viver. E a descoberta sempre em aberto, gerando novas perguntas e
e uma busca que não cessa. A busca de uma plenitude que se dá também a partir do precário, a partir da realidade dessa matriz humana que é mistério e que está em construção. Puxa. Assis diz o que eu acabei de dizer. Eu digo que Assis disse, é isso. É isso, impressionante. Que síntese esse texto de Assis. Muito obrigado, Assis. Muito obrigado. Pois é. E bonito, né? Porque a gente vê nas imagens aí, só recuperando, né? O que o baile do Menino Deus, a repercussão, né, na cidade, ou seja, há 37 anos, né, 37 anos de história, e nessa mesma toada a gente tem aqui também, Ronaldo, a presença de estudantes, inclusive que fazem alusão à tua obra, ao baile do Menino Deus, e aí eu queria trazer aqui, se você me permite. Pois não, vamos lá. Olá, gente. Meu nome é Manuel. Eu sou estudante egresso de escola pública, da Escola Técnica Estadual Almirante Soares Dutra, que fica por ali, pelo centro da cidade do Recife, pelo bairro de Santa Mara. E eu queria que o senhor Ronaldo Corrêa de Brito compartilhasse duas coisinhas pra gente. Primeiro, eu queria elogiar muito o baile do Menino Deus, né? Porque é uma tradição, assim, acho que toda criança recifense já foi pelo menos um ano lá para a apresentação teatral, e aí eu queria justamente falar disso. Queria que o senhor compartilhasse duas coisinhas. A primeira é, de onde é que vem essa genialidade, cara, de conseguir subverter aqueles elementos lá eurocêntricos em elementos que são tão nossos, né, nordestinos, enfim, tão populares e que falam tanto da gente. E aí a segunda é, o senhor ainda consegue se emocionar a cada representação que tem, todo ano, porque eu falo enquanto espectador e eu sei que tem gente que acompanha todos os anos e fala que todo ano é uma renovação, que todo ano se ressignifica, que é diferente, mas eu quero saber da sensação do senhor aí, do outro lado, né, do lado da criação. E aí, como é que o senhor se sente? Compartilhe com a gente. Só isso. Tchau. Então, Ronaldo. Olha, genial, minha pergunta, genial. Olha, são muito boas as colocações. Bom, primeiro, querido, de fato, quando nós pensamos em fazer o baile, nós pensamos nas crianças, pensamos nos nossos filhos, e pensamos exatamente que eles estavam sendo empanturrados de todo esse Natal hegemonicamente da Europa Central, eurocêntrico, como disse você, e da América do Norte, dos Estados Unidos, não é? E a gente via que tudo o que tinha sido construído da mistura da cultura ibérica, que chegou aqui de Espanha e Portugal, com os elementos do teatro da comédia dell'arte, e mais a tradição judaico-cristã do nascimento de um menino divino, e mais o que foi incorporado à cultura africana, e a cultura dos índios, tudo se juntando e dando grandes espetáculos como Rezado, Pastoril Lapinhas, Bumba Meu Boi, Boi de Reis, que mais, sei lá, Cavalo Marinho. E então, tudo isso estava se perdendo. E foi com essa ideia que Assis, Zoca e eu nos juntamos para criar o baile. Quanto a se emocionar, eu quero lhe dizer que eu sempre me emociono muito, muito. Esse ano, talvez menos, ainda não... minha filha observou disso, você sempre sofre muito, trabalha muito, mas eu sempre vejo que você tem um hausto de alegria no fazer desse baile. Esse ano está sendo muito trabalhoso. Eu estou começando a sentir, talvez porque nós não estamos ainda em dezembro, mas quem sabe, quando eu ver tudo isso em dezembro, eu vou chorar como choro todo ano. Um abraço grande, querido, viu? Muito obrigado. Vamos colocar outra participação aqui. Esse foi o Emanuel Rosa, né? Estudante egresso, né, de uma escola estadual aqui, a escola técnica, né, Almirante Soares Dutra. E aqui eu trago a Iris Lira, que é uma estudante do 8º ano, né, ali da Várzea, da escola Arco-Íris. Vamos lá.
Oi, meu nome é Iris, eu sou aluna da Escola Arco-Íris na Várzea, 8º ano. E a minha escola investe muito na literatura, o que ajuda muito no nosso desenvolvimento. E a escola sempre está trazendo várias propostas de saraus e vários projetos e atividades relacionadas a isso. E a primeira coisa que vem na minha cabeça sobre literatura é o Baile do Menino Deus, que eu ia quando era menor. E eu tenho uma pergunta hoje para fazer para você. Essa relação regional universal existe mesmo ou é só uma espécie de colonialismo? Olha aí, Ronaldo. Essa pergunta é sempre recorrente, né? Querida, eu gosto muito da sua escola, viu? E sua pergunta é ótima. Veja, não se preocupe com isso, não, tá entendendo? Se você significa dentro da sua cidade, do Recife, já é tanto, já pode ser tão importante. Se você consegue transformar o seu bairro, o seu meio, já é muito, muito, tá entendendo? Então, sem dúvida, essa questão de universal é um conceito eurocêntrico e norte-americano, ou melhor, é dos Estados Unidos e da Europa. Hegemônico, né? É uma hegemonia de quem detém o poder econômico, detém o poder de mercado. Oh, que coisa horrível. É quem vende, quem empurra tudo, bom ou ruim, quem nos vende, como os ingleses nos vendiam, um tecido chamado tropical, que só de olhar para ele você já está morrendo de calor, para você usar aqui nessa temperatura de 40 graus. Mas eles vendiam e criavam uma moda e uma necessidade. A gente usava essa roupa para suar, para morrer. Então, eles também nos empurram a sua cultura. E a forma da gente reagir é a gente consumir cada vez mais a nossa cultura, certo? Vamos ler os autores brasileiros, vamos ler os autores da América Latina, que eu nem mencionei aqui, que são fundamentais na minha formação, fundamentais, não falei de Borges, Jorge Luiz Borges, que é tão influente, tão importante para mim, não falei de Juan Rulfo, importantíssimo, uma influência fortíssima que eu tenho. Bom, não dá tempo, mas então, vamos acreditar que nós podemos nos fortalecer como cultura na medida em que nós nos lermos, nós consumirmos o que nós produzimos e que a gente possa produzir cada vez mais e mais e mais e mais. Que lindo, viu? Obrigado e beijo. Quando eu recebi essa pergunta, Ronaldo, eu criei uma outra pergunta aqui, né? Neorregionalismo, onde você se sente bem, Ronaldo? Mas aí você já respondeu, não é? A sua maneira aí, onde a obra do Ronaldo do Corrêa de Brito se insere, porque as pessoas gostam muito de estabelecer caixinha, de criar caixinhas, né? E colocar ali dentro de compartimentos e dizer, não é isso, é aquilo, não é? Olha, meu editor que estava agora na feira de Frankfurt, eu percebi um cuidado, ele não disse que eu era não falou, é um importante escritor da literatura brasileira, ele é um importante escritor da literatura. Da literatura. Ele já se descondicionou disso. Marcelo, eu acho que a gente tem que encerrar, meu caro, já estamos completando, já ultrapassamos o tempo regulamentar, não é? Que são 2 e 45 minutos, nós já vamos ultrapassando 15 minutos, não é? Isso, então, exatamente. Vamos fazer aqui o sorteio. Agora a gente tem 39 pessoas, Ronaldo. Vamos proceder aqui o sorteio. Antes, se você me permite ainda, a gente tinha uma parte aqui que é leitura e deleite, para você fazer uma leitura. Ô, Marcelo, vamos. Mas vamos lá pro... Deixa eu ser um subversivo mesmo. Tá, tudo bem, você é um iconoclasta, tranquilo. Temos aqui só rapidinho aqui um lance inteligente, intercalar o depoimento de Assis com a fala do Ronaldo. Glamourizar o escritor é cometer anacronismo, entre outras coisas, fala o Nivaldo Tenório. Fátima Brasileira, apresentação espetacular, extrema lucidez do grande escritor. Eu queria ver aqui. O Biratã Carvalho. Pois não? Gostei. Pode falar. Gostei da frase, o Biratã. Ok, eu estou aqui, estou amando esse papo. A Socorro Vieira, falar com o seu tempo é dialogar com o hoje e o amanhã. Bem, eu vou rapidamente, Ronaldo, dizer o seguinte, que a gente teve participações aqui, pessoas que se inscreveram, não é?
mais ou menos aqui os lugares, Paulista, Feira de Santana na Bahia, Bezerros em Pernambuco, Salvador na Bahia, Recife também, Moreno. Então temos gente de vários lugares aqui, Limoeiro, Laranjeiras em Sergipe, Salvador na Bahia, Belo Horizonte em Minas Gerais, Igaraçu, Pernambuco, Jequié na Bahia, Salinas em Minas Gerais, Dourados no Mato Grosso do Sul, Monteiro na Paraíba, Gravatá, Goiânia em Goiás. Então esses são os lugares, as pessoas que estão concorrendo ao livro. E vamos aqui para o sorteador, bem rapidinho. Ronaldo, vamos lá. Ok, vamos ver aqui na planilha. Pronto, o número sorteado foi a inscrição de número 20, que é de Delna Silva. E Delna Silva, ela é do Recife, ela é de Parnamirim. Tá certo? Do bairro do Parnamirim? Isso. Então, parabéns, Delna. Então, eu posso entregar em mãos a Delna. Pois é, olha aí que coisa boa. Viu? Então, a gente pode marcar para eu entregar na Praça de Casa Forte. Pronto, coisa boa. Eu gostaria muito, né, de agradecer as pessoas que estão aqui, presentes a essa live, que estiveram até esse momento aqui conosco, nessa transmissão. Agradecer muito ao Ronaldo, né, pela generosidade, né, pelo tempo doado aqui. Até agora, Ronaldo, a gente está com 37 pessoas assistindo, e agradecer e pedir a você que faça as suas considerações finais. Não é? Muito bom essa interlocução para os nossos estudantes, para os professores, coordenadores de biblioteca, escritores que também por aqui passaram, escritoras, e é isso. Muito grato. Bom, eu agradeço a você, Marcelo, agradeço as pessoas que ficaram assistindo. Então, dizer que a companhia Artística de Mamulengues e Catrevagens do Recife manda um abraço. Maria, tudo bom, Maria? Olha, então, dizer que a literatura, ela sempre irá existir. Assim como o teatro, assim como a música, sempre irão existir. Por mais que tramem contra ela, como se trama nesse momento, mas ela vai resistir e vai sair fortalecida e vencedora. A gente encontra formas de superar tudo, até o coronavírus. Um abraço em todos. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Mais uma vez, gratidão, viu? Para você também. Até mais. Tchau.